A Justiça do Trabalho bloqueia 800 milhões de reais da mineradora Vale. Começa o cadastramento das famílias de vítimas da tragédia em Brumadinho, uma semana depois do desastre. A água do rio Paraopeba está imprópria para consumo, mas autoridades descartam desabastecimento. Prefeitura de Brumadinho cancela o início das aulas previsto para segunda-feira. Sobreviventes que aparecem em vídeo gravado durante o rompimento da barragem dizem que não tiveram treinamento para emergências. Meu Deus do céu! Vale diz que sirene não tocou porque foi engolida pela lama. Exclusivo, a mineradora brasileira poderá ser processada na Europa pelo acidente em Minas Gerais. Prefeitura alega falta de licenças ambientais e interdita terminal da Vale no litoral do Rio. Trabalho informal e por conta própria disparam no Brasil. Números do IBGE mostram a fraca recuperação do emprego com carteira assinada. Operação Lava Jato prende em São Paulo um empresário e um advogado suspeitos de pagar propina a ex-presidente da Transpetro. Ministro das Relações Exteriores diz ao SBT Brasil que Jair Bolsonaro e Donald Trump vão se encontrar ainda no primeiro semestre. Tempestade que matou 2 pessoas em São Paulo chegou perto de virar um tornado. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para 110 o número de mortos em Brumadinho, Minas Gerais. 238 estão desaparecidos, segundo o balanço atualizado há poucos minutos pela Defesa Civil do Estado. Apenas bombeiros e policiais militares brasileiros continuam os trabalhos neste 7º dia de buscas. A missão de Israel deixou Brumadinho hoje, depois de 3 dias de ajuda. Deus pra gente. Vamos agora ao vivo a Brumadinho, em Minas Gerais, com a nossa repórter Thaís Nunes, que neste momento está acompanhando a missa de 7º dia em homenagem às vítimas desse desastre. Boa noite, Thaís. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. A missa de 7º dia aqui no Córrego do Feijão acabou nesse minuto. A missa foi celebrada nessa praça onde eu estou, onde nós estamos, porque a igreja do bairro está sendo usada como ponto de apoio pelo Corpo de Bombeiros para a chegada dos corpos retirados da lama. Hoje, o presidente da Vale afirmou que a sirene que deveria ter tocado no momento do rompimento da barragem foi engolfada pela lama, ou seja, engolida. A empresa diz que quer acelerar o processo de indenização das vítimas. Aqui em Brumadinho, a prefeitura decidiu suspender o início do ano letivo para 6.000 alunos. O início das aulas ainda não tem data definida. Essa data deve ser divulgada nos próximos dias. O SBT Brasil localizou 2 sobreviventes que aparecem em um vídeo gravado pouco depois do rompimento da barragem. A reportagem é de Éder Frisch. O vídeo mostra funcionário. Muito bem. A Vale afirma que a unidade de Brumadinho tinha um plano de ações emergenciais de barragens de mineração, conforme determina a lei, e que o documento foi protocolado na Defesa Civil em setembro do ano passado. No mês seguinte, de acordo com a empresa, foi realizado um treinamento interno com os funcionários para simular situações de emergência. E você terá mais informações sobre a tragédia em Brumadinho ainda nesta edição. No Rio de Janeiro, parentes de 2 moradores mortos na favela de Manguinhos levantaram uma grave suspeita. A de que os tiros foram disparados de dentro da sede da Polícia Civil, localizada na mesma região. Ele estava se regenerando, o chefe dele falou comigo, eu via que o Rômulo estava querendo se regenerar. Ele estava tentando, e ele estava conseguindo. 3 dias antes faleceu um menino que também era vizinho nosso, da mesma forma. Ele também era trabalhador. O outro morador é Carlos Eduardo Lonta, de 27 anos. Na última sexta-feira, ele levou um tiro no abdômen no meio da rua. A Polícia Civil informou que não autorizou nenhuma ação de franco-atiradores e que os casos estão sendo investigados pela Divisão de Homicídios. O Ministério Público pediu explicações e irá ouvir os parentes das vítimas. Um empresário e um advogado foram presos hoje em mais uma fase da Operação Lava Jato em São Paulo.
São investigados pagamentos de 22 milhões de reais em propina para políticos por meio de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. Wilson Quintela também é alvo do Ministério Público Federal aqui de São Paulo, em um inquérito que investiga lavagem de dinheiro e fraude em contratos, alguns firmados com a Prefeitura da capital. Segundo os procuradores, muitas informações desse processo foram usadas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Wilson Quintela, Mauro de Moraes e Antônio Cange responderão por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Cange está foragido. O Grupo Estre informou que colabora com as investigações da Lava Jato. A Transpetro disse que é vítima nesses processos. A defesa de Wilson Quintela Filho não foi encontrada para comentar o caso. O advogado de Mauro de Moraes e o MDB preferiram não se pronunciar. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. As matrículas do ensino médio em tempo integral subiram quase 18% em todo o país, segundo dados do Censo Escolar de 2018 divulgados hoje. Na educação técnica, as matrículas cresceram mais de 4%, nas creches, 5%. Em contrapartida, no ano passado, o número de matrículas nas escolas públicas teve uma queda de 2,6% na educação básica e uma queda de 7% no ensino médio. O Parlamento Europeu reconheceu hoje o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Segundo os parlamentares, a taxa de desemprego no país esteve, durante todo o ano passado, em queda. Mas o número total de pessoas sem ocupação ainda é alto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Voltamos a falar sobre a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. A Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de mais 800 milhões de reais da mineradora Vale. Ao todo, a companhia já tem 12 bilhões e 600 milhões de reais bloqueados. E começou hoje o cadastramento das famílias das vítimas em Brumadinho. Segundo a Vale, as famílias vão receber R$100 mil por cada pessoa morta, parente ou desaparecida. Voltamos ao vivo a falar de Brumadinho com a repórter Thaís Nunes. Thaís, como está o abastecimento de água para a população da cidade, hein? Raquel, as autoridades garantiram que não vai faltar água potável aqui para a região de Brumadinho e também para a região da Grande Belo Horizonte. Isso porque o sistema de captação de água, segundo as autoridades também, é independente do rio Paraopeba. No entanto, as 22 comunidades aqui da região devem tomar cuidado, com a água para captação, para alimentação de animais, uso em agropecuária e consumo próprio. Para esses locais, a mineradora deve ser a responsável por fornecer a água potável aos moradores. As medições na qualidade da água do rio, divulgadas hoje pelo Instituto Mineiro de Gestões de Água, o IGAM, mostram a concentração de metais. Hoje também, os sedimentos da barragem do Córrego do Feijão chegaram ao município de São José da Varginha, que fica a 98 quilômetros aqui da região de Brumadinho. Nascimento, é com você. A rainha Elizabeth II mandou hoje uma mensagem ao presidente Jair Bolsonaro lamentando a tragédia de Brumadinho. Na carta publicada, um escritório de advocacia inglês revelou com exclusividade ao SBT Brasil que a Vale pode responder a um processo pelo rompimento da barragem de Brumadinho na Justiça Britânica. Reportagem de Sérgio Uti. Foi interditado hoje o terminal da Vale em Mangaratiba, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. A mineradora também recebeu uma multa de 20 milhões de reais por não apresentar licenças ambientais para operar na cidade. A interdição aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje os primeiros decretos depois da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. O Bolsonaro despachou de dentro do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ficará internado até a semana que vem. Na primeira entrevista à frente do Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo revelou ao SBT Brasil que algumas embaixadas brasileiras podem ser fechadas porque têm os custos elevados. O ministro também afirmou que o governo vai atender o pedido de ajuda do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, e mandar alimentos e remédios. Razões políticas. A primeira...
Deputados e senadores reeleitos e também os novatos já estão em Brasília. Eles vão tomar posse nesta sexta-feira e escolher o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, mandou soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa, preso na última sexta-feira e transferido hoje para o complexo penitenciário de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Richa é acusado de obstruir as investigações sobre o esquema de corrupção nas concessões de rodovias do estado do Paraná, entre 2011 e 2014. Veja daqui a pouco. São Paulo registra 2 mortes durante temporais dos últimos 3 dias. Onda de frio nos Estados Unidos faz a empresa ferroviária pôr fogo nos trilhos para os trens poderem circular. Você vai ver já já. Subiu para 8 o número de mortes provocadas pela onda de frio que atinge os Estados Unidos. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. A partir de amanhã. Voltando para o Brasil, hoje foi mais um dia de calorão em vários pontos do país. Em Porto Alegre, a sensação térmica chegou a 42 graus. E um estudo internacional feito com a participação de um médico gaúcho alerta justamente para o estresse por calor causado por essas altíssimas temperaturas. Os temporais desses últimos dias mataram 2 pessoas, derrubaram quase 400 árvores e provocaram estragos na Grande São Paulo e na capital. No aeroporto Campo. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.